Olá, meu nome é Rafael Leandro e hoje vamos conversar um pouco sobre o tempo rural e a sua comprovação. Esse é mais um projeto que o Prático Jurídico está lançando, conteúdos práticos voltados a você que deseja advocacia privada ou então advocacia pública ou que deseja aprimorar a sua técnica para atender melhor o seu cliente e assim aumentar os seus ganhos. Conheça mais sobre o Prático Jurídico, inscreva-se aqui no nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Então vamos para mais um bate-papo sobre direito previdenciário, voltado sempre à prática. Para quem não me conhece, então, meu nome é Rafael Leandro, atuo na área previdenciária na Justiça Federal, sou mestre em Direito e especialista em Direito e Processo Previdenciário. Mas isso hoje não é o mais importante. O mais importante é que a minha missão aqui no Prático Jurídico é facilitar algumas coisas dentro do conteúdo previdenciário para que você utilize na sua prática. Não vamos nos aprofundar tanto neste momento a conteúdo teórico, mas vamos falar bastante sobre o que é prático para que você coloque em aplicação no seu escritório, no seu dia a dia, na sua consultoria, a partir do momento que você terminar essa aula. Então, o nosso conteúdo que preparamos para abordar hoje, ele se refere ao tempo rural e à forma de sua comprovação. Primeiro, pessoal, vamos entender o que a lei garante. A lei garante a proteção ao segurado especial. Por exemplo, o agricultor ou o pescador artesanal. Esse agricultor é aquele em regime de economia familiar, que trabalha naquela pequena propriedade de até 4 módulos fiscais, não explora a sua atividade com mão de obra assalariada, salvo algumas exceções previstas em lei. A lei, então, ela protege esse segurado especial e garante que esse segurado especial, agricultor ou pescador artesanal, por exemplo, tenha o tempo que ele laborou nessa atividade, conte para efeitos de aposentadoria por tempo de contribuição ou para aposentadoria por idade, para percepção de benefícios por incapacidade, por exemplo, um benefício por incapacidade permanente, um auxílio por incapacidade temporária, salário maternidade, toda a proteção que a Previdência Social oferece. Nós temos que nos lembrar, você já deve ser conhecedor disso, que se for o caso de aposentadoria por tempo de contribuição e aplicação das regras de transição para esta espécie de aposentadoria, aquele período rural laborado posterior a 31/10/1991, ele precisa ser indenizado, ok? A aposentadoria por idade rural, que eu posso utilizar o tempo que a pessoa laborou na roça ou como pescador artesanal, ela vai ser concedida ao homem com 60 anos e à mulher com 55 anos, desde que comprovado aqueles 180 meses de carência, que são 180 meses de labor na qualidade de segurado especial, imediatamente anterior à data do implemento da idade ou à data do requerimento administrativo. Em relação à idade mínima, é muito importante nós destacarmos, pessoal, que não houve mudança em razão da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a famigerada Reforma da Previdência. A aposentadoria por idade híbrida, que é aquela espécie de benefício derivado da aposentadoria por idade rural, que permite somar para efeitos de carência tanto o tempo urbano que o segurado trabalhou, como o tempo rural ou tempo de pescador como segurado especial que aquele trabalhador tem. Então eu vou somar os períodos para alcançar os 180 meses de carência. Aqui o destaque que eu vou fazer para vocês é que o STJ, no tema 1007, definiu que é possível utilizar, inclusive, o tempo rural remoto para fins de computar para carência para essa espécie de benefício, aposentadoria por idade híbrida. O que é o tempo rural remoto? É aquele tempo rural que está compreendido fora dos 180 meses anteriores ao implemento da idade ou data do requerimento administrativo. Imagine que 15 anos para trás
eu vou até 2005. O tempo rural, além disso, seria considerado um tempo rural remoto. O entendimento anterior é que o tempo rural teria que estar compreendido dentro dos 180 meses, do implemento da idade ou da data da entrada do requerimento. Só que com esse tema dos repetitivos no STJ, ficou definido que é possível computar para fins de aposentadoria por idade híbrida também o tempo rural remoto para fins de carência. Agora, nós temos alguns detalhes que eu vou chamar mais da atenção, que é para identificar o segurado especial, o agricultor, que vem a ser o mais comum. Os detalhes entre agricultor, extrativista, pescador artesanal, basta voltar à lei da 8.213 para ver quais são os enquadramentos e diferenças que existem entre esses segurados. Mas hoje nós vamos dar foco no agricultor. Então, esse agricultor é aquele que exerce a sua atividade rural numa área de até 4 módulos fiscais. Essa é a área de exploração e não necessariamente a área de propriedade. Isso significa o quê? Que a área de propriedade pode ser uma área de 7 módulos fiscais, mas não necessariamente isso significa que o segurado não vai ter reconhecido a sua qualidade de segurado especial, desde que ele comprove a atividade, a exploração dessa atividade se dá numa área restrita de até 4 módulos fiscais. Isso é muito interessante observar nas guias de pagamento do Imposto Territorial Rural, porque ele vai incidir sobre a área produtiva, e lá o produtor vai declarar a área total da propriedade e a área de exploração. Então é um documento muito importante para você conferir. Agora, nós temos o conceito de regime de economia familiar. Esse regime de economia familiar é aquela união familiar na qual o trabalho de cada membro da família é essencial para o desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar. Então existe uma mútua dependência entre cada um, sem a utilização de empregados, para garantir o sustento da família, ok? Existe a regra de não utilizar os empregados fixos, exceto um limite de 120 pessoas dia. Não vou entrar agora na discussão do que exatamente significa essas 120 pessoas dia, mas seria, por exemplo, a possibilidade de utilizar uma pessoa por dia por até 120 dias, ou 2 pessoas por dia por até 60 dias, contínuos ou intercalados, por exemplo, no momento de safra da colheita da cultura que é cultivada na propriedade. Também existe a vedação para não exercer atividade urbana. Tem exceção? É claro, pessoal. Afinal de contas, o segurado especial agricultor tem aqueles períodos de entre-safra que ele pode ter a sua renda prejudicada. Então, nesses períodos, a lei garante que ele possa trabalhar por até 120 dias, intercalados ou contínuos, durante o ano civil em atividade urbana, sem prejudicar a qualidade de segurado especial nos outros períodos que ele laborou na atividade do campo. Isso é muito importante compreender para conseguir identificar a qualidade da pessoa que você está analisando a vida previdenciária a fim de enquadrar na melhor regra, fazer a melhor simulação, a melhor projeção possível. Continuando, o INSS, para que ele consiga averiguar qual é o tempo rural que você deseja reconhecer junto à autarquia, você vai precisar narrar as características desse tempo. Qual foi o período de início e o período de final, qual era o núcleo familiar, de quem era a propriedade, o que se cultivava, como era cultivado, se tinha empregados, se houve em algum momento algum tipo de afastamento dessa atividade rural. Como é que se faz, como é que se fornece essas informações para a autarquia com o objetivo de reconhecer esse tempo rural? Por meio do que se chama autodeclaração. Esta autodeclaração do segurado especial, no caso, existe autodeclaração específica para o segurado especial agricultor e para o pescador artesanal.
Aqui nós vamos falar da Enfoque Autodeclaração do Segurado Especial Agricultor. Esse documento, então, ele é preenchido pelo segurado com as informações do período rural que ele deseja comprovar. Ela pode ser preenchida e assinada pelo advogado ou procurador, desde que tenha poderes para isso. Isso é permitido e previsto lá no artigo 115, parágrafo 1º da recente Instrução Normativa 128 de 2022. A autodeclaração, para quem é um pouco mais antigo na área previdenciária ou que já viu processos administrativos mais antigos, sabe que existia a figura da entrevista rural, que é quando o segurado se apresentava pessoalmente para um servidor lá na agência do INSS e esse servidor tomava seu depoimento por meio de um formulário com as perguntas organizadas para saber como se dava esse trabalho rural. Essa autodeclaração veio a substituir aquela entrevista rural. Agora eu vou dar uma dica para vocês muito importante, que é uma novidade que o INSS apresentou, que são as normas interativas. Porque se você buscar a Instrução Normativa 128 de 2022, ela possui vários anexos com vários formulários. Porém, sempre dá um problema muito grande para preencher esses formulários, porque eles não eram editáveis, daí a pessoa precisava imprimir ou escrever por cima por meio de editores de PDF e aquilo ficava desconfigurado ou não tinha espaço suficiente para colocar todas as informações. Por meio dessa dica que eu estou dando para vocês aqui, que é as normas interativas do INSS nesse site, o INSS fornece todos os novos formulários atualizados e editáveis em Word, em .doc, para que você possa fazer a edição. Conforme está aqui na tela, eu tenho todas as normas interativas, a Instrução Normativa 128 e todas as portarias DIRBEM anexas que se relacionam a essa nova atualização da normativa interna da Previdência Social. E aqui no final, como vocês estão observando, eu tenho os anexos da Instrução Normativa. E aqui aparecem todos os anexos, inclusive a autodeclaração, por exemplo, do segurado especial. Quando eu clico em cima do anexo, já abre o documento, é editável para que você possa fazer toda a edição, todos os ajustes necessários e fazer a impressão. Você ainda pode baixar o documento no seu computador para que edite em outro momento e deixe salvo como backup. Então aproveite isso, são as normas interativas do INSS, uma novidade dos últimos 3 meses que a autarquia lançou com o objetivo de facilitar o preenchimento desses documentos e, claro, tornar tudo isso um pouco mais acessível. A autodeclaração, eu vou analisar toda a autodeclaração com vocês agora. Nós temos no início dela os dados do segurado. Muito importante, pessoal, muito importante na autodeclaração sempre ser o mais preciso possível, sempre colocar todas as informações disponíveis. Se não tiver algum documento, nós vamos ver um pouco mais para frente, dos membros da família, daí se justifica. Mas nos documentos pessoais, da terra, esses que são possíveis angariar as informações, é muito importante colocar todas elas para evitar uma carta de exigência do INSS e causar uma morosidade à análise da pessoa que está interessada no benefício ou no reconhecimento do tempo rural. Temos então primeiro os dados do segurado com todas as informações, nome, data de nascimento, apelido, local de nascimento. Então é muito importante zelar pela precisão das informações até para evitar a carta de exigência. Na sequência, nós temos os períodos de atividade rural. Você colocar quais são exatamente os períodos, de 10/1 de 1990 até 15/4 de 1994. Você vai adicionar nesse campo. E além disso, você vai adicionar qual a relação sua com o imóvel. Se você era proprietário, possuidor, arrendatário, aqui estão os exemplos de relação para que você possa colocar nesse campo.
E por fim, você vai adicionar se a sua condição, se a sua situação de exercício da atividade rural se dava de forma individual ou em regime de economia familiar, tá bem? Aqui é até interessante porque nós vamos chegar no ponto que caso você esteja exercendo atividade em regime de economia familiar, você vai informar se você é o titular dessa família, por exemplo, se você é o pai, se você é o proprietário daquela propriedade, ou se você é um componente. E na sequência você vai adicionar todos os dados do grupo familiar. Se você estava trabalhando com os pais e irmãos, você vai adicionar o nome do pai, da mãe, dos irmãos, todo mundo que vivia naquela propriedade trabalhando em regime de economia familiar. Até uma dica que eu vou dar para vocês é quando houver períodos que você deseja reconhecer antes do casamento e posterior ao casamento, é interessante, caso tenha alteração do núcleo familiar, imagine que você for, depois de casado ou casada, foi trabalhar nas terras rurais dos seus sogros, ou seja, mudou o núcleo familiar. É interessante fazer uma nova autodeclaração para ficar organizado o seu processo administrativo. Faça uma referente ao período de solteira e outra referente ao período de casado, de casada. Se o segurado ele for proprietário, meeiro, possuidor, assentado, usufrutuário, ele vai mostrar qual foi a área que ele cedeu, por exemplo, qual foi a área que ele emprestou, que ele arrendou. Aqui a ideia é demonstrar que se houve algum arrendamento, alguma cessão da propriedade, foi uma fração para alguma pessoa. E o INSS vai fazer a averiguação se essa cessão foi onerosa ou não e se, em razão dessa cessão, houve ou não a perda da qualidade de segurado. Então é importante analisar os reflexos dessa informação. Ainda, você vai apresentar quais são as informações da terra rural, o registro do ITR, o nome da propriedade, onde ela é encontrada. Veja aqui, ó, a área total do imóvel e a área explorada, que foi aquilo que nós conversamos anteriormente quando falamos dos 4 módulos fiscais, e também o nome do proprietário e o CPF. Isso é interessante já verificar que não é porque você não tinha uma propriedade rural que você não vai ser considerado como segurado especial. Pelo contrário, desde que fique evidenciado que você exerceu atividade, esse é o ponto principal a ser comprovado e não o elemento propriedade. O elemento controvertido no processo administrativo vai ser o elemento exercício da atividade. Depois você vai colocar qual é a cultura que era explorada na atividade, se era a produção de milho, de feijão, se era pecuária, se era suinocultura, se era avicultura. Vai informar se teve a incidência de IPI, se emitia nota fiscal. Vai informar se possuía algum tipo de empregado. Se a resposta for sim, vai botar o nome, o CPF e o período para averiguar aquela questão do limite de 120 pessoas dia. Vai informar se recebeu algum outro tipo de renda não vinda da atividade do campo. Vai informar qual era a atividade, a renda e o período e o local, para saber se não houve a perda da qualidade segurado especial por ter trabalhado mais de 120 dias nos períodos ali de entre safra ou períodos sem atividade campesina. Você ainda vai informar se recebeu renda de atividade turística, artística, artesanal, por exemplo, uma parte da sua propriedade recebia turistas para fazer trilhas e você cobra por essa atividade. Você vai informar caso seja relevante. Você vai informar também se participava ou participa de cooperativa de trabalho rural. Vai informar qual a atividade, qual o CNPJ e se é agropecuária ou de crédito rural à cooperativa. No oeste de Santa Catarina isso é muito comum, por exemplo, a existência do cooperativismo na área rural, na área da pecuária, na área da suinocultura, na área da avicultura, na área de produção de leite e assim por diante.
E no final você vai adicionar local, data e a assinatura do requerente. Inclusive, essa assinatura, pessoal, ela precisa estar em todas as páginas da autodeclaração. Então fique muito atento a isso. Portanto, pessoal, até agora o que nós verificamos é a forma de declarar ao INSS o tempo rural que nós temos interesse em comprovar e a importância do correto preenchimento da autodeclaração. Nesse próximo momento da aula, eu vou falar sobre os meios de prova junto ao INSS para confirmar as informações declaradas na autodeclaração. Os meios de prova, que são provas documentais ou testemunhais, eles estão disponíveis tanto no decreto como na IN 128 de 2022. Nós vamos utilizar o texto da instrução normativa porque é o mais recente, porém saibam que o rol é meramente exemplificativo. Então, para comprovar as alegações da autodeclaração, nós vamos ter que subsidiar ela por documento. Esses documentos não precisam se referir necessariamente a todo o período rural que você deseja comprovar. Veja que a jurisprudência dominante diz que os documentos para fins de comprovação de tempo rural, que são chamados de início de prova material, o objetivo é eles darem justamente isso, indícios que de fato houve essa atividade campesina, em regime de economia familiar e com todos os requisitos previstos em lei. Então os documentos eles precisam estar organizados dentro de uma certa contemporaneidade, mas não precisam se referir, por exemplo, um documento por mês, um documento por ano. Se admite alguns lapsos caso existam documentos anteriores e posteriores. Então aqui o rol do artigo 116 da IN 128 de 2022, ele nos traz alguns documentos para utilizar como início de prova material. Nós temos contrato de arrendamento, parceria, meação, comodato rural, declaração de aptidão no PRONAF, bloco de notas de produtor, notas fiscais de entrada de insumos, por exemplo, se comprou um gado de leite, se comprou um maquinário, se comprou ferramentas. É importante ter esses documentos resguardados. Temos ainda os documentos fiscais referente à entrega da sua produção rural, por exemplo, documento de venda do seu leite que você entrega para a empresa beneficiadora de leite que compra esse produto de você. Os comprovantes de recolhimento do Fundo Rural, declaração de imposto de renda, os comprovantes do imposto territorial rural, documentos que possuam na sua qualificação a profissão de agricultor, lavrador, produtor, por exemplo, certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, certidão de batismo, contrato de cédula bancária. Se sua conta for antiga, for da época, provavelmente vai ter todos os seus dados. É interessante pedir para o banco para conferir esse documento. O cadastro do sindicato e tantos outros que ainda a instrução normativa ela continua. Título de eleitor, a ficha do seu cadastro para ver qual era a profissão que você exercia, o certificado de alistamento ou quitação como serviço militar, porque sempre tem informação da profissão que foi declarada, comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em escola, que antigamente era chamada de ficha comutativa, e lá tinha as informações da profissão do pai e da mãe, então é uma prova muito interessante. A ficha de associado em cooperativa, escritura pública referente à compra e venda de imóvel, ficha de registro de prontuários, postinho de saúde, hospitais, título de propriedade de imóvel rural, recibo de compra e venda de implemento, comprovante de empréstimo com subsídio rural, por exemplo, por meio do FINAME, registro sindical, o comprovante do recolhimento das contribuições para o sindicato rural da sua localidade. Então, pessoal, esse é um rol meramente exemplificativo para que você anexe com o objetivo de subsidiar a análise da autodeclaração. Lembrando que esses documentos são chamados de início de prova material para que o INSS continue o processamento da análise do seu pedido. E se você não anexar nada de documentos, a consequência lógica que vai ter é o pronto indeferimento do INSS.
É claro que antes de indeferir, a autarquia tem a obrigação de expedir pelo menos uma carta de exigência com prazo mínimo de 30 dias para que você apresente os documentos que a autarquia indicar com o objetivo de reconhecer ou analisar o seu pedido de reconhecimento. Entretanto, existem algumas situações que nem essa prova documental vai ser suficiente para comprovar todo o período rural. Você pode ter um acervo de documentos, mas eles talvez não sejam suficientes para confirmar as informações da autodeclaração. Para situações como essas, existe um instrumento da justificação administrativa. Para que serve a justificação administrativa? Eu não falei para vocês agora há pouco que se admite que existam alguns lapsos de documentos, caso não seja possível auferir toda a documentação referente a todo o período rural? Pois então, para suprir esses intervalos, essas lacunas, essas dúvidas, existe a justificação administrativa. Essa justificação, então, ela serve para suprir a falta ou insuficiência de documento ou para produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante o INSS. E, na verdade, a justificação nada mais é do que a oitiva de testemunhas na via administrativa. É isso mesmo, você vai levar 3 testemunhas para que o INSS tome o depoimento, inclusive o seu pessoal, para confirmar as informações da autodeclaração e suprir as lacunas ou as deficiências do seu início de prova material. Nós observamos que algumas pessoas acham que a justificação administrativa deixou de existir, mas isso não é verdade. A justificação administrativa, ela não deixou de existir, ela deixou de ser incentivada, na verdade, pela própria autarquia, em razão da demanda de serviço, a pandemia. Mas você tem sim direito a requerer justificação administrativa. Inclusive, eu já atesto para vocês que não é admitido provar fato ao INSS exclusivamente com prova testemunhal. Então, se você não tiver alguns documentos para dar alguma ideia da veracidade da existência daquela atividade rural como segurado especial, pessoal, não adianta fazer o requerimento de justificação administrativa, pois a lei, de forma expressa no artigo 55, parágrafo 3º, atualmente veda a produção exclusiva de prova testemunhal para reconhecimento de direito. É claro que a lei ressalva algumas situações, como caso fortuito ou força maior. A cidade sofreu como uma enchente, por exemplo, cidade Mariana. Essas cidades sofreram esses desastres, a desmoronamento de barreiras, e toda a cidade ficou embaixo da água, prejudicando documentos, inclusive documentos oficiais em cartórios, bancos. Tudo isso, futuramente, terá que vir a ser relativizado à forma de prova. Aí sim, dando alguma chance para a produção da prova testemunhal com poder real de comprovação desse tempo rural. Agora, eu vou dar uma dica muito interessante para vocês, que é sempre, pessoal, sempre faça uma petição ao INSS para anexar no processo administrativo. É isso mesmo. O processo administrativo hoje lá no INSS, ele está bem eficiente assim para juntar documentos, saber o que precisa. Mas não tem um campo diretamente para você anexar, entre aspas, uma petição inicial. Então lá nos outros documentos, que é uma aba que aparece de forma natural ali no passo a passo que você vai fazer quando protocolizar o pedido administrativo, você pode colocar um outro documento em PDF, que é uma petição sua, informando que você requer o reconhecimento do tempo rural, tal e tal, as provas que você está produzindo e de forma expressa já informar que você deseja que seja oportunizada a justificação administrativa para comprovar o seu direito. Isso é interessante por quê? Porque se o INSS vier
vier a negar, por exemplo, ou encerrar o processo administrativo sem essa oportunização, pode ser analisada a possibilidade de ingressar com mandado de segurança para reabrir o processo administrativo, assim como, caso a autarquia tenha realizado a justificação administrativa e ela tenha sido favorável, mas o INSS decidiu por não reconhecer o tempo rural, esses depoimentos favoráveis podem vir a ser utilizados na via judicial de forma agora favorável à sua pretensão, caso não tenha ainda mais nenhuma controvérsia, além daqueles pontos que foram questionados no momento da oitiva das testemunhas na via administrativa. Então, analise isso, sempre faça uma petição, não precisa ficar entupindo de jurisprudência, até porque o INSS ele não se vincula a toda a jurisprudência do Poder Judiciário. O INSS é uma autarquia, ela é regida pelo princípio da legalidade, então ela tem uma atuação um pouco mais restrita, sendo minguada a possibilidade de interpretação que você vai sim fazer na via judicial, caso seja necessário. Então, a gente sempre coloca nessa petição para sempre fazer o pedido de justificação administrativa e já indicar o rol de testemunhas, caso você tenha disponível. Certo, vamos à nossa linha do tempo então. Nós temos uma autodeclaração regularmente preenchida, eu tenho documentos organizados que formam o início de prova material, eu tenho uma petição na qual eu informo para a autarquia tudo que eu desejo reconhecer, mesmo que seja redundante com a autodeclaração, e indico as testemunhas. Mas, após tudo isso, eu preciso apresentar essa documentação para o INSS, certo? É o que nós vamos abordar a partir de agora. Lá no meu INSS, pessoal, vocês vão acessar a página inicial após o login ali pelo iGov, vocês vão fazer um novo pedido. Após clicar em novo pedido, vocês vão clicar em aposentadoria e CTC e pecúlio. E daí vocês escolherão a espécie de benefício. Por que a espécie de benefício? Porque a espécie de benefício vocês vão ter que informar o tipo de benefício que vocês vão requerer. E dentro desse requerimento de benefício, vocês vão fazer o pedido daí do reconhecimento temporal. Se é uma aposentadoria por idade, se é uma aposentadoria por idade híbrida, no caso, por idade rural, se é uma aposentadoria por tempo de contribuição, se é um benefício de salário maternidade, daí vocês vão escolher aqui, tá bom? Qual a espécie de benefício que vocês vão pedir a concessão. Daí, dentre as perguntas que aparecem, vai ter uma assim: você possui tempo rural? Você vai selecionar que sim. Na sequência, vai ter os campos onde você vai adicionar os documentos para que o INSS analise. E vejam que aqui tem a declaração do trabalhador rural, onde você vai anexar, por exemplo, a autodeclaração, e os comprovantes do exercício da atividade rural, onde você vai anexar o seu IPM. Além disso, eu destaco para vocês que aqui está o outro campo de outros documentos que você pode anexar a sua petição, tá? Os dados que o professor sugeriu para vocês. E claro que todos esses outros aqui vocês vão anexar como padrão. CTPS, documentos de identificação e tudo mais que o INSS requerer nessa aba, ok? E com isso, vocês vão avançar e vão concluir o requerimento administrativo de vocês. E com isso tudo, se tudo isso for feito de forma diligente, de forma organizada, vai aumentar muito a sua chance de conseguir o sucesso do reconhecimento do tempo e assim ao direito ao benefício que você pretende já na via administrativa. Se o INSS de forma equivocada vier a negar, você sabe muito bem que vai poder recorrer na via jurisdicional e com chances muito melhores, porque você terá um processo administrativo bem feito, bem organizado. Vai ser fácil você fazer uma petição inicial e citar qual é a ordem cronológica dos eventos, dos períodos de tempo rural, dos documentos, da justificação administrativa que você pediu e foi produzida ou que foi negada, e assim por diante.
Então, com tudo isso que nós abordamos, eu tenho certeza que você vai estar mais preparado para fazer requerimentos de reconhecimento de tempo rural e tê-lo reconhecido já na via administrativa. A nossa aula por hoje se encerra. Eu agradeço a sua atenção e, por favor, se você chegou até aqui no final, deixa seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.